Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar a criação do TRF6, do Tribunal Regional Federal número 6. De acordo com o projeto original apresentado pelo ministro do STJ, o senhor João Otávio de Noronha, aquele mesmo que concedeu prisão domiciliar ao casal Queiroz, de acordo com esse projeto original, o TRF6 vai ser um desdobramento do TRF1, que atualmente abrange Distrito Federal, Minas e mais 12 estados. Segundo esse mesmo projeto, o TRF6 vai se destinar a servir apenas ao estado de Minas. Antes de mais nada, vamos entender um pouco o que está em discussão, abordando o que é um TRF. O que são os TRFs? Os TRFs, atualmente em número de 5, espalhados pelas diferentes regiões do país, são a segunda instância da Justiça Federal, da Justiça que aprecia causas envolvendo a União Federal, autarquias federais e empresas públicas federais. No plano criminal, essa mesma Justiça Federal também aprecia crimes praticados contra a União Federal, suas autarquias, suas empresas públicas. Traduzindo um pouco esse juridiquês e apenas para exemplificar, se amanhã vocês pretenderem uma revisão do benefício da aposentadoria de vocês e tiverem que mover uma ação contra o INSS, por exemplo, é a Justiça Federal que vocês vão ter que se dirigir e, em grau de recurso, vocês vão parar em algum TRF. Se vocês morarem, por exemplo, na minha região, no Rio de Janeiro, vocês irão ao TRF 2, que abrange Rio de Janeiro e Espírito Santo. Acho que até mesmo para quem não for da área do direito, para quem não for um operador do direito, fica muito claro que o rol de matérias abrangidas pela Justiça Federal é um rol muito restrito, porque, reitero eu, só compreende mesmo ações envolvendo a União Federal e suas autarquias, o que em 90%, talvez até um pouco mais, se resume a ações muito repetitivas envolvendo INSS, Caixa Econômica, por exemplo. Tanto assim que muitos juízos federais já têm, inclusive, modelos de decisões para esse tipo de ações muito repetitivas. Vez ou outra, ocasionalmente, há algumas ações envolvendo outras autarquias, como, por exemplo, o INPI, que trata de propriedade industrial. E aí já temos uma certa perda de qualidade nas decisões por parte dos magistrados federais, porque aquela matéria foge à sua rotina, foge ao seu dia a dia de INSS e Caixa Econômica. O que eu quero mostrar aqui, sem um demérito a priori para a Justiça Federal, é que, por definição, essa justiça trata de um rol muito mais limitado de matérias do que, por exemplo, as justiças dos estados, que tratam de todos os litígios envolvendo cidadãos privados. E assim, um tribunal estadual, diferente do que ocorre, por exemplo, com um TRF, um tribunal estadual pode ter de julgar matérias como, por exemplo, de um divórcio até um pedido de falência, passando por uma gama enorme e muito diversificada de assuntos. Aonde eu pretendo chegar com esse raciocínio? Acerca da própria natureza do
TRF, dos TRFs, que por serem jurisdições de competência muito limitada, que apreciam uma gama bem restrita de assuntos, de causas, podem sim funcionar muito melhor dentro da estrutura já existente, desde que haja cobrança em relação ao trabalho de serventuários e até mesmo dos magistrados, e desde que haja uma melhor qualificação desses magistrados, que, como já falei aqui a vocês, quando tem de deparar com matérias que fujam um pouco ao seu dia a dia, já sofrem alguns percalços, por assim dizer, já começam a proferir algumas decisões de qualidade técnica um pouco inferior. Diante disso, e considerando o momento de pandemia que vivemos e a nossa crise econômica sem precedentes, indago eu a vocês, para que a criação de mais um TRF? Aliás, como muito bem acentuado hoje por O Antagonista, deixarei o link aqui na descrição para que vocês acompanhem, esse TRF6 já havia sido criado em 2013, juntamente com mais outros 3 TRFs. Em 2013, já tínhamos vivenciado a triste experiência da criação de mais 4 TRFs. Só que, felizmente, naquela ocasião, por força de uma determinação judicial do então ministro Joaquim Barbosa, do STF, a criação desses novos órgãos, desses novos tribunais, foi barrada, não chegou a se concretizar. Dessa forma, o que a Câmara acaba de fazer é tentar ressuscitar um cadáver que havia sido eliminado mediante uma decisão judicial, mediante uma decisão de um ministro da nossa Suprema Corte. E aí tornamos a nossa indagação: para que mais um TRF? Certamente para distribuição de empregos, de cargos públicos e, sobretudo, de recursos. Teremos por aí mais gastança de dinheiro público. Tanto assim que a Câmara, juntamente e a par da criação desse novo tribunal, acaba de rejeitar uma emenda proposta pelo Partido Novo que pretendia conferir algum tipo de garantia no sentido de que esse TRF6 não viesse a representar despesas adicionais. Só que essa emenda foi rejeitada, mostrando que a intenção dos parlamentares e certamente do autor do projeto, do senhor Noronha, é retomar uma bela gastança de dinheiro público, de recursos públicos. Enquanto isso, enquanto tentam ressuscitar esse fantasma do TRF6, os nossos deputados engavetam solenemente e a 7 chaves, talvez a 1000 chaves, projetos de enorme relevância para o país, como, por exemplo, o projeto relativo ao fim do foro privilegiado, que hoje foi até um verdadeiro pomo de discórdia, ao que tudo indica, li na imprensa, entre o senador Álvaro Dias, que é o principal entusiasta desse projeto, relator inclusive, e o deputado Rodrigo Maia, que insiste em engavetar a 1000 chaves esse projeto do fim do foro. Resumindo todo esse triste cenário que eu tive que comentar um pouco aqui com vocês hoje, temos o velho binômio de sempre imperando entre nós: muita gastança e muita garantia de impunidade. Infelizmente, assim se arrasta o país. Bom,
Essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.